Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Ageu capítulo 2. Palavra de reflexão. Que nós venhamos estar atentos àquilo que Deus ele tem falado ao longo da história, através do seu povo. Deus ele sempre chama o seu povo com propósito. Ageu capítulo 2, hoje nós falamos de esperança, e esse texto também fala de esperança, de renovo e de uma glória mais intensa. No 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Seraltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Se você for para os últimos versículos, vai dizer que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. É tão importante nós refletirmos sobre o que o Senhor tem falado a este povo, por meio desta palavra, despertando-os, porque eles, quando saíram, e vimos, saíram ali pelo decreto de Ciro, eles saíram com a ideia de reconstruir a casa do Senhor, porque eles tinham passado 70 anos em um cativeiro. Se nós olharmos o Salmo 137, nós vamos ver como eles estavam vivendo emocionalmente. Eles colocavam as suas harpas, penduravam nos salgueiros, e eles dizem assim: nós estávamos sentados de frente dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. E ele fala dos hinos que lá eles entoavam, dos cânticos que eles louvavam ao Senhor. Eles estavam na Babilônia, mas lembrando de um tempo aonde eles tinham a liberdade de louvar a Deus. E a Bíblia nos diz que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros. E aqui nós percebemos que, vivendo agora como escravos, eles tinham saudade da liberdade que tinham e não aproveitaram a liberdade que o próprio Deus deu a eles. E a gente percebe que o ser humano ele só sente saudade quando ele perde. Ele parece que as coisas, só sentimos falta delas quando elas já não existem mais. Acabou-se os privilégios, acabou a oportunidade. E quando eles estavam escravos, agora eles entenderam que eles tinham uma liberdade, que eles tiveram toda a oportunidade de louvar, de engrandecer, de obedecer, de submeter-se ao senhorio. Estavam ali por causa dos princípios que eles não preservaram.
não obedeceram, não ouviram os profetas, não praticaram as leis, e por causa disso, eles estavam ali. Mas o texto de Ageu já mostra, já um tempo de liberdade. Já estão livres pelo decreto de Ciro. Todos eles, quem quisesse, poderia retornar para Jerusalém, para a sua pátria, para a sua terra. Aquilo que eles estavam vivendo de saudade, agora eles poderiam realizar isso. Mas quando eles voltam, eles vieram com todo esse entusiasmo para querer reconstruir. E começaram bem, lançaram até os alicerces. Mas por causa de influências externas, eles desistiram. Abandonaram a casa do Senhor. Perderam a visão do propósito pelo qual eles vieram fazer. Porque o propósito é reconstruir. O propósito é edificar uma casa. O propósito é ter um lugar onde Deus possa estar presente e nós nos alegrarmos e ter a liberdade de oferecer a Deus um culto de louvor. E os dias foram se passando, como eu disse, as influências vieram, influências externas, e eles desistiram. Agora eles começaram a investir naquilo que traziam prazeres para eles. E o próprio texto diz que eles construíram as suas casas apaineladas e desprezaram a casa do Senhor. Só que o profeta Ageu, ele começa a despertar esse povo, dar aquela sacudida, aquele choque de realidade, aonde consiste o coração de vocês e aonde está o pensamento de vocês em relação à proposta que vocês receberam esta incumbência de fazer. E aí ele começa a trazer a mente das pessoas. Ele diz assim: quem dentre vós lembra desta casa na sua primeira glória? Ele está falando do primeiro templo que foi construído por Salomão. Ele está falando daquela glória que desceu nos dias da inauguração do templo, aonde os sacerdotes, quando eles começaram a ministrar, os levitas começaram a ministrar, eles não podiam sair e nem quem estava fora não podia entrar, porque a glória de Deus era intensa naquele lugar. E agora Ageu, ele está trazendo a mente deles, dizendo assim: quem de vocês lembra deste templo na sua primeira glória? Quem de vocês provaram? Quem de vocês assistiram? Quem de vocês viram que Deus fez quando houve uma disposição para uma adoração, para uma entrega, para fazer aquilo que Deus determinou? Quem dentre vós lembra desta casa na sua primeira glória? É como se ele estivesse trazendo à mente deles que tudo que Deus realizou naquele dia, eles voltaram com esse propósito e começaram a se envolver com as coisas dessa vida e se esqueceram do propósito de Deus. E ele começa a trazer a mente deles para que eles viessem refletir a esse respeito. Quando nós olhamos para esse texto, parece que nós estamos olhando para a nossa figura no espelho. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta para nós analisarmos, para nós pensarmos sobre nós mesmos. Qual é a minha posição? No que consiste o meu pensamento? Qual é o propósito? Qual é os meus planos? No que eu tenho investido mais do meu tempo? Naquilo que glorifica, naquilo que vai agregar valores para a minha vida espiritual. O que eu estou fazendo vai de fato agradar ao Senhor? O Senhor está sendo louvado com aquilo que eu estou fazendo? É como se ele estivesse trazendo a eles a essa reflexão. Se eles tivessem perdido o desejo de servir, a alegria da presença, o propósito que eles tinham firmado com Deus de realizar algo grandioso. Parece que os tempos de escravidão tornaram eles tão desejosos de bens para si, que se esqueceram do que de fato eles foram libertos para fazer.
É por isso, irmãos, que ele traz esse choque de realidade para eles. Quem dentre vós lembra desta casa? Mas aqui ele vai trazendo também alguns quesitos importantes para que eles viessem ter condições de avançar. Era necessário um envolvimento de todos. E ele começa pela liderança. Começa a dizer: ser forte, Zorobabel. Ser forte, Josué. E todo o povo, ele está dizendo assim: vocês, para alcançar o propósito, é necessário vocês abraçar essa causa, mas com ânimo e não desanimados. Vocês precisam abraçar essa causa, mas com essa disposição de vencedores, de conquistadores, de alguém que deseja ver uma glória maior e mais intensa, de alguém que não viva de lembrança, mas que pode desfrutar do que Deus pode proporcionar hoje para vocês. Mas para que isso aconteça, é necessário que vocês não fujam do propósito. É necessário vocês trazerem um entendimento de quão maravilhoso é estar envolvido nesta glória, nesta presença. Deus está presente em um ambiente. Vocês se dedicarem unicamente em agradar a Deus e glorificar a Ele, para que Ele venha não fazer parte de momentos da vida de vocês, mas em todo o trajeto Ele possa estar presente, Ele possa ser glorificado, Ele possa ser o referencial, Ele possa ser algo desejado por vocês na celebração, no culto, nesse envolvimento. Vocês possam trazer Deus para vocês, para o culto. É um retrocesso, irmãos, que ele está trazendo para eles, um despertar para um avançar, para que eles não ficassem simplesmente presos a coisas limitadas da vida, mas que eles viessem de fato observar claramente aquilo que é importante, aquilo que realmente Deus possa olhar para eles e honrá-los, porque eles estão honrando ao Senhor. E ele começa a trazer coisas aqui, ele dizendo assim: ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué. Nós nunca vamos conseguir alcançar o propósito e o objetivo de Deus sem esforço. Nada cai de graça, nada acontece por acaso, tudo é um propósito. Mas para que o propósito de Deus se cumpra, tem que haver essa disposição, essa entrega, essa busca, esse esforço a mais. A Bíblia diz, irmãos, em Lucas capítulo 18, fala a história de um homem de baixa estatura, chamado Zaqueu. Ele queria ver, ele queria conhecer Jesus. E nós conhecemos o esforço daquele homem para ver Jesus. Primeiro, ele era pequeno, as multidões não permitiam. Segundo, havia uma rixa, que ele era considerado um traidor da pátria. As multidões não deixavam ele encostar perto de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele correu e subiu em um sicômoro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que para ver Jesus, você sobe. Mas para conhecer Jesus, você tem que descer. Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu em um sicômoro, mas para conhecer Jesus, ele chegou e disse: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu correu para ver, mas para conhecer, Jesus convida ele para descer, para entrar na sua casa. E quando entrou na casa de Zaqueu, houve mudança, houve arrependimento, mudança de pensamento, a atitude, ele fez diferente. Nós percebemos, irmãos, que Zaqueu, a partir do momento que encontrou-se com Jesus, ouviu a palavra de Jesus, a mudança foi tão grande que ele disse: mestre, hoje eu decidi dar metade do que eu tenho aos pobres.
E se porventura eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. O que eu acho tão importante, irmãos, é que Deus não quer aquilo que você tem, mas Ele usa aquilo que você tem para revelar quem você é. Para conhecer Jesus ele subiu, ou seja, para ver Jesus ele subiu, para conhecer ele desceu. E quando você desce, Jesus entra na sua casa, mudança acontece. Mudança acontece. Se nós voltarmos um pouco mais no capítulo 18, vai ter um chamado jovem rico, que Jesus usou o que ele tinha para revelar o que estava dentro dele. Jesus disse: tu quer me seguir? Quero. Pois então vende tudo que tu tem e dê aos pobres, e depois me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Jesus usou o que ele tinha para revelar o que estava dentro dele. Então o profeta Ageu, ele está chamando esse povo à realidade. Vocês só vão conseguir alcançar o propósito de Deus se vocês se esforçarem, se vocês assumirem um compromisso verdadeiro, genuíno, serem fiéis no propósito, na promessa que Deus fez, porque Ele tem algo grandioso para ser revelado, e Ele não vai revelar para quem não valoriza o que Deus está dando. Deus só vai revelar os seus mistérios, o seu segredo para quem compreende o propósito, para quem honra ao Senhor, para quem está disposto a ir além. Porque se você ir além para agradar o Senhor, eu te garanto que Ele vai te revelar coisa que Ele não revelou ainda para os outros. Jesus falou coisas para Zaqueu que ele não falou para os outros. Zaqueu teve experiências com Jesus que poucos tiveram. E Ageu está fazendo a mesma coisa. Para que vocês alcancem o propósito de Deus é necessário compromisso, comprometimento. Vocês precisam ser fortes, vocês precisam se esforçar. Se esforçar é ir além. Vá além por Deus, que Ele também vai além por você. Dê o seu melhor para Deus, que Ele fará por você o que Ele ainda não fez por ninguém. Esse é o propósito. Porque Deus é justo. Porque jamais vai dar algo para alguém que Ele não tenha conquistado. Então, se eles se esforçassem, há uma promessa inserida nesse texto. Ele faz uma pergunta, mas esta pergunta, ela também é uma pergunta de esperança. Não apenas para aquele momento, mas é uma pergunta que eleva eles a um tempo que está muito à frente deles. Quando ele fala de glória desta última casa, será maior do que a da primeira, ele tanto está se referindo ao templo, como ele está se referindo ao Messias. Está se referindo a Cristo. Então é uma mensagem de esperança, porque aqueles que estavam vivendo naqueles dias, eles estavam vivendo na expectativa da volta do Messias, que ele viria na plenitude dos tempos. E aqui ele já está dizendo: se vocês se esforçar, se vocês conseguir alcançar o propósito, realizar o objetivo que Deus estabeleceu para vocês, coisas grandes vai acontecer. Mas ele diz aqui, irmãos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temas. O propósito, irmãos, de não temermos nenhuma circunstância que porventura podemos enfrentar, é porque o Espírito de Deus está em nós. E Ele não nos chamou para que nós venhamos retroceder. Ele não nos chamou para recuar.
Ele não nos chamou para regredirmos, pelo contrário, é para avançar. Ele nos deu um espírito de ousadia e não um espírito de covardia. Um espírito de ousadia para que nós possamos o quê? Avançar. E ele diz claramente, porque o meu espírito permanece no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o quê? Os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Ele diz assim: então encherei esta casa de glória. Olha a proposta, irmãos. Pelos os fiéis, pela disposição deles, pela entrega deles, por uma volta, por um compromisso, o Senhor declara que ainda, ele fala de um curto prazo de tempo. Eu farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Eu farei tremer. As nações saberia e conheceria quem é o Deus que eles servem. Os povos ficariam cientes de quem é o Senhor. Vocês observam que o nome de Deus, quando eles saíram do Egito, era temido e as nações tinham medo. O nome de Deus fazia as nações tremerem, se abalarem. O nome de Deus fazia as nações refletir. O povo de Deus era honrado e respeitado por causa do Deus que ele serviu. E o Senhor está falando mais uma vez, trazendo à mente dele, o nome dele continuaria sendo conhecido, porque ele abalaria as nações, o mar e a terra seca. Ele diz ainda, ele fala, e farei tremer todas as nações, e farão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória. Eu me encherei essa casa de glória. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou esperando um posicionamento de vocês. Estou esperando uma atitude de vocês, uma ação de vocês, para que eu possa entrar em ação. Mas enquanto o povo não se move, Deus fica parado, olhando, enviando o profeta, despertando, para que o povo tenha essa consciência, irmãos. Se nós aplicarmos esse texto para os nossos dias, quantos de nós poderíamos estar mais adiante? Quantos de nós poderíamos ser melhores? Quantos de nós muitos ser líderes, pregadores, professores? Quantos poderiam se tivesse uma dedicação? A palavra da diaconisa Rosário no início, falando sobre o primeiro amor. E o propósito de Deus é que nós não apenas experimentamos o primeiro amor, mas que vivemos. Que vivemos. Ele fala de quê? De uma entrega, de uma renúncia, de uma intensidade. O primeiro amor te leva a isso. Mas esse primeiro amor não é para sermos de um tempo de lembrança, mas é para ser vivenciado todo dia. Essa disposição, esse desejo, essa busca, essa entrega. Dizer: Senhor, eu quero mais. Senhor, não estou satisfeito com o que tenho recebido. Eu quero dar um passo a mais. Eu quero buscar mais. Eu quero ser mais cheio. Eu quero ter uma nova experiência. Senhor, eu quero falar em línguas. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ver a Tua face. Senhor, eu quero algo novo de
Deus. Senhor, eu quero presenciar a tua glória, eu quero sentir a tua presença, eu quero ver o teu toque. Senhor, enche-me de novo, como foi louvado a oração, irmãos, de Jeremias em Lamentações, porque ele começa a trazer a sua memória, e ele começa a lembrar de um tempo de alegria, de gozo. Ele começa a lembrar que as mães, elas tinham seus filhos, que as esposas se regozijavam no seu casamento, mas ele começa agora a um tempo que as mães, elas perderam os seus filhos, as esposas perderam os seus esposos. Aí ele começa a se lamentar e dizer: elas choram a falta dos seus filhos, elas têm lamentado-se com a tristeza dos seus esposos, porque todo mundo conhece o contexto. A maior herança de uma mulher, se o esposo, ela tinha os filhos para o sustento. Agora, se ela perde o esposo e se perde os filhos, ela só se lamentaria. E o profeta Jeremias está lamentando, e ele orando e diz: Senhor, faz de novo, faz como dantes, faz como da primeira vez. É como você diz assim: Senhor, traz esse renovo de novo, traz a alegria de volta. Senhor, eu quero ter novas experiências. Às vezes, irmãos, não é errado você, se não está sentindo a presença, pode fazer essa oração: Senhor, eu quero ser avivado de novo. Senhor, eu quero sentir a tua glória de novo, a tua presença de novo. Eu quero essa intimidade de novo. Senhor, eu quero firmar esse compromisso de novo, porque se eu fui uma bênção, eu quero ser bênção para continuar sendo bênção, para abençoar os outros. Esse é o propósito, irmãos. Não viver de lembrança. Mas a Bíblia sempre vai apontar que haverá dias melhores. Deus nunca derrama com a mesma intensidade. Sempre a segunda vez é maior, é mais intensa. Sempre a segunda experiência, ela é mais gloriosa, ela é mais abundante, ela é maravilhosa. Se você provou da primeira e provar da segunda, melhor ainda, porque você vai dizer: recebi 2 vezes, louvado seja Deus. E aqui ele começa dizendo: outra vez eu encherei esta casa de glória. Aleluia! Encherei essa casa de glória. Aí ele diz assim: farei tremer todas as nações. O verso 8 ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, observe uma coisa importante: para que tudo isso se realizasse, era necessário o quê? Uma disposição deles. Por quê? Porque se tivesse essa disposição e o templo fosse construído, ele seria um lugar de habitação para o Senhor, mas também seria um lugar de bênção para os outros. Você sabia que quando você recua, aquilo que é para você fazer, aqueles que era para você abençoar, eles vão deixar de ser abençoados. Aí você diz: como assim? Porque a obra, a incumbência era para você. Aquilo que era para você fazer, outra pessoa pode fazer, mas aquilo que era para ela fazer, não o que era para você fazer. O Senhor está dizendo assim: olha, para essa casa ser um lugar de bênção, eu preciso da disposição de vocês. Eu preciso da motivação de vocês, da disposição de vocês, da entrega de vocês, do valor que vocês darão a ela e da importância que ela terá, não apenas para Deus, mas para vocês. Porque esse lugar será um lugar de bênção.
Esse lugar será um lugar de encontro, de renovo, e onde vidas conhecerão o Senhor. Depende de vocês. Eu volto a repetir, o que é para mim fazer, outra pessoa não vai fazer no meu lugar. Porque Deus levantou outra pessoa com a incumbência dela fazer algo. E eu vou ser um eterno devedor. Então aqui depende deles. E Deus é tão maravilhoso que eles começaram a voltar e reconstruir. Esse é o propósito. Reconstruir. Colocar em pauta o que Deus tinha estabelecido. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, que esta glória, ela acontece aqui no templo. Eu acho tão lindo que lá em Jerusalém, tinha um ancião e uma anciã, que não viveram esse tempo aqui, mas ele estava debaixo de uma promessa. E a Bíblia diz assim: e Simeão foi conduzido pelo Espírito Santo ao templo. Que templo era esse? Esse templo. Ele podia estar nos alicerces, mas ele já estava na construção. E quando ele desce ao templo, quem estava lá? Maria, com uma criança com 8 dias de nascido no braço. Simeão pega a criança nos braços e ele louva o nome do Senhor. E ele diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque hoje eu vi a tua salvação. Ana pega a criança e diz: ei, o povo, todos que venham, aqui está o Redentor de Israel. A glória da segunda casa se completando ali, irmãos, com mais intensidade. Por quê? Porque a promessa não fica nos dias de Ageu. As promessas se cumprem nos dias de Simeão. A glória da segunda casa, a manifestação de Jesus, do Messias. E hoje nós estudamos sobre a intensidade dessa glória. Jesus ressuscitou, está vivo, e por isso nós estamos aqui hoje, glorificando, ensinando e advertindo-os, inculcando na mente das pessoas esta palavra, porque é a melhor mensagem que o homem possa ouvir, porque são palavras de vida eterna, irmãos. Que Deus possa nos dar graça nessa noite. Fique com esta palavra. A glória da segunda casa, ela pode acontecer hoje. Está acontecendo hoje. Na minha e na tua vida. Você pode receber renovo hoje. Você pode dizer assim: mas não tem ninguém chorando, nem recebendo, nem tem fazendo barulho. Mas é bom você ficar em silêncio e compreendendo tudo que está sendo falado. E creio que o Espírito Santo está firmando o compromisso, despertando-os para uma nova realidade, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. A artificialidade não vai funcionar. É espiritual. É o espiritual. Nós temos que buscar nos encher de Deus, para que nós sejamos fortalecidos. O que é que Paulo diz em Efésios capítulo 6? A partir do versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal. Só podemos resistir os combates da vida, podemos resistir o dia mal, se nós estivermos fortalecidos
no Senhor. É por isso que a palavra é fortalecei. Tenham ânimo. O que foi que Deus disse para Josué no capítulo 1, no versículo 8 e 9? Primeiro ele diz, ser forte, ser corajoso. Não aparte da tua boca o quê? O livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que isto te vá bem. Como é que nós, irmãos, isso aqui é para nós, estou incluso, como é que nós queremos ter uma espiritualidade se aquilo que aguça a gente não estuda? A gente não busca, a gente não se interessa pela palavra, a gente não se alimenta. Você já viu uma pessoa nutrida sem comer? Quando a pessoa, ela não come, ela desnutre, irmão. Ela fica o quê? Fragilizada, esquelética, não consegue ficar em pé. E por que que nós vamos ser espirituais se a gente não se alimenta do bom alimento? É por isso que o Senhor disse, olha Josué, para tu ser forte, corajoso e tu não temer, tu precisa meditar no livro da lei, de dia e de noite. E para que isto te vá bem, tem algumas versões que dizem, para que tu seja bem sucedido, para que tu tenha sucesso em tudo que tu for fazer. A base é a palavra.